programa de 4 de dezembro, nosso tema livre, nós tratamos da reencarnação, fazendo 3 destaques especiais. As razões filosóficas que avalizam a existência dela, a de um caso real documentado e o aspecto da evolução espiritual que se faz através dos mecanismos da reencarnação. Hoje nós voltamos ao tema, mas desta vez com perguntas e respostas muito comuns entre as pessoas que não estão familiarizadas com o seu estudo. Nós temos também o quadro Espiritismo Responde e ainda o quadro Presença Literária, onde, com uma obra de extremo valor, principalmente para os espíritas, que é a História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, o famoso criador, ou melhor, o criador do famoso personagem Sherlock Holmes. Diálogo Espírita começa agora. Amigos do Diálogo Espírita, nós estamos iniciando o nosso programa de hoje, ou melhor, já dando sequência. E nosso tema livre de hoje nós vamos falar sobre reencarnação, mas um pouquinho diferente do que nós abordamos alguns programas atrás, quando nós fizemos alguns destaques especiais, cada um dos 3 apresentadores que aqui estavam. Hoje nós vamos fazer um joguinho rápido aqui com os meus companheiros, a Rose Raime e o Joilson Mendes. Só que antes eu gostaria de fazer uma apresentação diferenciada, ou uma segunda apresentação, porque vocês já todos conhecem eles das semanas, da sequência dos nossos programas. Mas nós estamos aqui, eu tenho o prazer de comunicar isso aí, de que nós estamos com novos presidente e vice-presidente da Associação de Divulgadores do Espiritismo do Paraná, cuja eleição ocorreu no mês de dezembro. Então, para os próximos 2 anos, 2000, ou seja, já 18 em curso e 19 ano que vem, o Joilson Mendes, eu gostaria de cumprimentá-lo, a Rose, o Joilson como presidente, a Rose como vice. É uma grande alegria, uma satisfação, e eu quero franquear a vocês, nas próximas oportunidades, nos próximos programas, desde que vocês assim tenham interesse de falar em nome da ADE, ter uma conversa direta com os nossos telespectadores do Diálogo Espírita, que seja a título de um convite, de um apelo, ou para falar das nossas atividades, vocês estejam perfeitamente à vontade. E eu que estou passando o bastão aí para o Joilson e também para a Rose, eu espero que vocês tenham o maior sucesso, né? Tanto quanto eu amo essa associação, eu espero que esse sentimento possa contagiar vocês e vocês também possam trabalhar por aquilo que a gente está fazendo, que não é por nós, é pela doutrina espírita, é pela ADE Paraná, mas principalmente para você que nos assiste. Vocês querem fazer 15 segundos do uso da palavra, já que até agora só eu falei? Fique à vontade. Não, só dizer, né? Agradeço aí a confiança do Wilson de passar a nós também essa responsabilidade, né? A responsabilidade de gerenciar essa questão da ADE pelos próximos 2 anos. E é a nossa missão, é a nossa tarefa. Divulgar a doutrina espírita dentro dos preceitos de Allan Kardec, da melhor forma possível, para que um número maior de pessoas conheça essa doutrina que é, como eu sempre costumo dizer, ela é esclarecedora e libertadora para todos nós. Rose. Colaborar na divulgação sob todas as formas é o melhor que a gente pode fazer, porque a doutrina fez muito bem para as nossas vidas, né? Nosso dever é retribuir, divulgando as ideias de Jesus, renovadas sob a explicação de Kardec. Que bom, que ótimo. Então eu continuo compondo o Conselho de Administração em outros setores, alguns dos quais eu estava até acumulando, então para mim é um ótimo início de ano. Eu sinto os ombros um pouquinho mais leves do que estavam até dezembro passado. Muito bem, falando então do nosso tema especificamente, sobre a reencarnação, eu gostaria de começar lá com o nosso novo presidente, perguntando o seguinte, Joilson, por que temos que reencarnar? Muita gente pergunta, mas por que a gente tem que reencarnar? Não é invencionista dos espíritas? Como é que é isso? Nós temos que lembrar que nós fomos criados por Deus de forma simples e ignorantes. Então, para que possamos
adquirir as experiências que nós necessitamos para a nossa evolução, é necessário, se faz necessário, esse processo da reencarnação. Porque percebam, um intervalo de uma existência, né, que hoje a ciência coloca aí que nós estamos vivendo em torno de 80, chegando aí nos 90, vamos passar dos 100 anos, ainda é um intervalo muito curto, uma existência muito curta para que possamos aprender tudo o que temos que aprender para evoluirmos, para chegarmos aos graus, às esferas superiores, né, como é o projeto do Criador. Então há essa necessidade para aprendermos. Como fomos criados simples e ignorantes, nós ainda carregamos muito do orgulho, da vaidade, do egoísmo, e ao longo das nossas existências, quantos erros cometemos? Então, se faz necessário corrigirmos os erros, corrigirmos a nós mesmos, o nosso interior, lapidarmos o nosso interior para que nos livremos dessa questão do orgulho, da vaidade, da ganância e tantos defeitos que ainda possuímos e que não conseguimos fazer em uma existência tão curta aí, dos seus 80, 90 anos. Isso, para nós encarnados, parece um tempo longo, mas para a espiritualidade isso é um piscar de olhos. Por isso, essa necessidade do reencarne cada vez mais. Joilson, só para complementar aí, talvez estender um pouquinho mais. Você falou ali que para evoluirmos, para adquirir virtudes, para extirpar os vícios, os defeitos de caráter e tal. Mas não podia, por que tem que ser reencarnado? Por que não, se nós continuamos vivendo do lado espiritual, por que não pode ser feito só lá? Então, essa é uma pergunta muito interessante, porque muitas pessoas falam também, nos questionam nos grupos de estudos. Mas nós não aprendemos, nós não podemos evoluir no plano espiritual? Sim, e evoluímos. Porém, não só a doutrina espírita, mas outras correntes filosóficas também falam que a melhor maneira de aprendermos é na matéria. É habitando um corpo físico, é estando encarnado. Né? Do lado de lá nós aprendemos, nós evoluímos, sim. Mas a doutrina nos esclarece, e como eu repito, não só a doutrina, outras correntes filosóficas também falam a mesma coisa, que para evoluirmos mais rapidamente, se faz necessário o processo da reencarnação. Até porque os desiguais na Terra estão reunidos, né? Os diferentes níveis, não só de moralidade, mas como de conhecimento intelectual, que também é uma aquisição importante que se faz ao longo dos milênios, na Terra estão reunidos. O que sabe um pouco mais deveria, não é, ensinar para o que sabe menos. No plano espiritual, nós sabemos que os grupos se reúnem por afinidade. Então, você tem menos desafios da tolerância, na necessidade de superação, no resistir aos arrastamentos do ambiente, no plano espiritual, em que você se reúne àqueles que pensam e sentem como você. Na Terra, não. Nós estamos submetidos a uma grande desigualdade social, intelectual, moral, que é um desafio ao nosso crescimento e que acelera esse processo. Muito bem. Agora, para você. Já falei um pouco, né? Já falou um pouquinho. Já vimos, então, que temos que reencarnar mesmo, para progredir e tal. É um impositivo divino, um determinismo divino, né? Mas se alguém não quiser reencarnar, Deus respeita o nosso livre. A gente fala tanto no meio espírita do peso, do próprio, uma faculdade especial que Deus nos dotou, que é o livre-arbítrio. Claro. E nós somos responsáveis pelas consequências advindas de cada ato nosso, né? Agora, ele pode dizer, não, eu não vou reencarnar, não quero, porque lá é um lugar de muito sofrimento e tal, eu não quero ficar aqui, que aqui tá bom. Como é que faz? Como é que o pai faz com um filho que não quer ir para a escola aprender português, ou porque não gosta da matemática, ou porque não gosta dos professores ou dos colegas? Ele deixa. Um pai responsável respeita o livre-arbítrio daquele que ainda não sabe se autodeterminar, tendo em vista a sua necessidade futura. Ele vai tentar convencê-lo por bem e, se for necessário, vai impor, determinar que o filho frequente a escola. Não é assim que funciona? Se nós, pais humanos, com tanta imperfeição, não é, nos preocupamos com o futuro dos filhos e muitas vezes impomos os limites necessários para que eles possam ter o aprendizado e, quando chegarem ao processo de maturidade, eles estejam preparados para bem enfrentar os desafios da vida, quanto mais Deus, nosso Pai, agindo através das leis naturais. Ele nos criou para o progresso, pôs dentro de nós a necessidade
de não nos conformarmos, de buscarmos a melhoria própria. Mas quando isso não funciona e a pessoa se acomoda, é claro que pode haver um respeito por um tempo determinado, a liberdade de determinadas pessoas de estenderem a sua estadia no mundo espiritual, de adiarem o momento da reencarnação, mas não indefinidamente, porque a lei do progresso ela funciona para a coletividade, mas depende também do progresso individual de cada um, que tem seu papel, sua missão a desempenhar no concerto, no conjunto dos fatos. Então, Deus respeita, através das leis naturais, a liberdade até o ponto em que a responsabilidade o permita. Mas como pai vigilante, quando a pessoa não tem condições de se autodeterminar e quem necessitando se recusa a reencarnar não está com maturidade espiritual para tomar decisões, passado um determinado tempo, com certeza, a reencarnação compulsória se faz necessária, a bem do progresso espiritual. E só lembrando também, né, Rose, que essa questão do tempo que você colocou aí, às vezes a gente fica pensando, né, poxa, mas quanto tempo? Às vezes, o espírito fica milênios no lado espiritual não querendo reencarnar. Só que chega um momento que, como você bem colocou, ele fica para trás. Ele fica para trás e aí vem aquela reencarnação compulsória. Ele fica atrasando o próprio grupo familiar. São aqueles que o amam. Sim, e ainda aqueles que não querem reencarnar, porque, como você falou, aqui está muito bom, quero ficar aqui mesmo, ele vai ficar. Só que vai chegar uma hora que ele sentirá a necessidade da reencarnação, de reencarnar. Porque senão o que acontece? Alguns espíritos, mas isso aí já é um estudo um pouco mais aprofundado dentro da doutrina espírita, alguns espíritos que são líderes digamos assim, de colônias, que procuram fazer o mal, que estão querendo fazer o mal com as pessoas, e lideram ali um grupo de pessoas, eles começam a perder a sua forma perispiritual. E aí chega naquela questão dos ovoides, que Allan Kardec e André Luiz comenta, né, com Chico, e Chico até tem uma passagem de Chico que ele percebe os ovoides também, e fala, pô, mas isso aqui parece um ser humano que está aqui dentro. E ele toca num negócio que parecia um ovo ali, e realmente é um ser espiritual que está ali. Então ele vai reencarnar sim pela sua necessidade, ele vai acabar perdendo a sua forma perispiritual. Então por isso dessa necessidade. Temporariamente. Mas isso são milênios e milênios, né, ele evitando esse processo da reencarnação. Nós todos somos criados para a perfeição, para o amor e para a beleza, né? É transitório qualquer afastamento desse caminho. A pessoa tem oportunidade de se autodeterminar? Claro que sim. Mas onde falha o conhecimento, a responsabilidade, a possibilidade de se autodirecionar, a lei divina intervém através dos mentores, dos amigos espirituais e direciona. Joelson, vimos aí consenso, né, de que a reencarnação é obrigatória. É outra dúvida que muitas pessoas, assim, menos afeitas ao estudo da doutrina espírita, nos faz. Não caracteriza um castigo divino? Porque a gente vem aqui, né, até as pessoas dizem que é um vale de lágrimas, tal, é um lugar de purgar muita coisa, de pagar, aqui se faz, aqui se paga, já foi tema do nosso programa aí outras vezes, essa coisa toda. Por isso que tem alguns que tem uma certa relutância, às vezes, na hora de reencarnar, ela prefere estar lá, porque daí ela não tem toda aquela carga de responsabilidade, todos aqueles compromissos que ela vai ter que dar conta aqui do seu passado, né? E aí, Deus impondo essa reencarnação para ela não é um castigo? Olha, o espírito pode até entender dentro da sua, vamos colocar assim, dentro da sua ignorância, da sua falta de esclarecimento, que isso seja um castigo. Mas na verdade não é. Sabemos que isso não é um castigo, que isso é um bem para aquele ser que ele vai progredir, ele vai avançar cada vez mais. Mas jamais podemos entender que a reencarnação seja um castigo divino. Isso aí é um mérito, porque muitos que estão do lado de lá querendo reencarnar, eles não conseguem. Eles estão tendo que esperar, às vezes, sabe lá quanto tempo, uma oportunidade para reencarnar. Então, jamais podemos dizer que a reencarnação é um castigo. Isso aí é um mérito para o espírito. E uma necessidade, né? É para o próprio bem dele, né? Eu acho que a Rosa colocou muito bem isso no início, né? É o preço que se paga, senão você vai continuar. Você falou que a gente chega aqui simples e ignorante, e aí sem reencarnação, sem evoluir, sem passar por todos esses percalços, por todas essas dificuldades, não vai aprender nada, vai ficar estacionário, eterno.
Até por respeito ao nosso livre-arbítrio, né? O mecanismo da reencarnação é necessário. Se Deus nos criasse prontos e acabados, nós não seríamos livres para tomar nossas decisões, construir nosso processo, construir nossos laços de afetividade. O preço da liberdade é o preço do aprendizado. Rose, para encerrar, eu acho que não vai dar tempo de você... Eu quero que você dê só um aperitivo para os nossos telespectadores, para a gente seguir no próximo programa esse mesmo assunto. Então, você só introduz, por favor, temos um minuto do tema livre aí. Nós reencarnamos sempre no mesmo sexo? Sempre homens, sempre mulheres? Sempre... Olha, o que nós temos observado, visto e aprendido com a doutrina é que não. Que nós variamos as nossas posições ao longo da evolução para adquirirmos um aprendizado mais completo. Ok, foi rápido, rasteira. Nossa, é bem assim que eu queria. Então, falta o resto. A mulher sempre nós vamos voltar na semana que vem exatamente nesse ponto. Então, não percam o próximo programa, que nós vamos tratar desse assunto aí, de outras perguntas muito interessantes a respeito da reencarnação. Ok? Vamos seguir o nosso programa aí. A Casa Editora Oclarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora Oclarim. Acesse www.oclarim.com.br. As encadernações da revista Ser Espírita, um acervo para o presente e para o futuro. As encadernações da revista Ser Espírita organizam e protegem os resultados do estudo e das interpretações mais recentes sobre os princípios fundamentais da doutrina espírita, à luz da filosofia, da ciência e da religião. Cada encadernação contém 6 edições, das 30 unidades publicadas até o momento. Você agora pode adquirir a coleção da revista Ser Espírita, contatando www.livrariaserespirita.com.br. Prezados amigos, no quadro Espiritismo Responde de hoje, nos mandaram uma questão. A pessoa gostaria de saber conhecer mais a respeito da doutrina espírita. Ela queria mais informações e se podíamos indicar a ela uma casa espírita para ela frequentar, para ela conhecer. É muito fácil você localizar uma casa espírita próximo à sua residência ou no bairro em que você reside. Você acessa o site da Federação Espírita do Paraná, que é o www.feparaná.com.br. Aí logo do lado esquerdo do site, você vai encontrar um link lá, Casas Espíritas. Você clica ali e vai abrir uma nova janela, onde vai mostrar um mapa do Paraná todo colorido. E dependendo de onde você estiver, vai relacionar ali também todas as URIs, que são as Uniões Regionais Espíritas, que são as subdivisões que existem das coordenadorias do movimento espírita. Aí, de acordo com a sua localização, você vai clicar qual cidade que você está morando. Aqui em Curitiba, nós temos 3 URIs que mostra lá. É a URI Norte, a URI Oeste e a URI Leste. Está dividido pelas regiões de Curitiba. Então, você clicando ali, vai listar todas as casas que estão naquela região. Se ali não encontra o teu bairro, você poderá, então, localizar numa outra URI. Como são as 3 URIs, você poderá localizar na outra URI. E ali vai estar relacionado o bairro com o endereço, com o nome da casa espírita e o horário e o dia que tem as reuniões públicas, as reuniões públicas da casa espírita, que você poderá participar. Quando você clica ali na casa, de acordo com o teu bairro, com o endereço, ela vai abrir um mapa da região, o que vai facilitar ainda mais a tua localização para você encontrar essa casa espírita. Então, repetindo, você acessa o site da feparaná.com.br,
Do lado esquerdo, acessa o link Casas Espíritas, vai abrir uma janela com o mapa do Paraná relacionando todas as URIs. Veja ali qual que é a tua cidade, onde você se encontra. Você vai clicar ali, vai listar todas as casas espíritas daquele bairro, daquela região, e você então poderá localizar com maior facilidade. Uma outra maneira de você localizar a casa espírita, caso você não tenha acesso à internet com facilidade, você pode nos mandar um e-mail, que é para adepr@adepr.org.br. Então manda o bairro em que você mora, a cidade em que você mora, e nós então vamos localizar uma casa espírita para você e teremos a maior satisfação em responder o teu e-mail. Tá? Lembrando ainda que numa casa espírita, você, ao chegar na casa espírita, você pode procurar pelo que nós chamamos de atendimento fraterno. Ali você vai tirar suas dúvidas, esclarecer como que funciona a casa, quais os dias, os horários que tem atividade na casa, e você então vai ter um primeiro esclarecimento. Uma pessoa irá lhe atender e então te direcionar ou para um grupo de estudos ou para algum tipo de tratamento espiritual, caso seja o seu interesse. Lembrando ainda que todo esse atendimento na casa espírita, os estudos, informações, o que for que você for buscar numa casa espírita, é gratuito. Você não paga nada para obter informações, para obter esclarecimentos, para poder frequentar uma casa espírita. E ali, com certeza, você terá as suas dúvidas esclarecidas. Então, se você não tem acesso ao site, à internet, mande um e-mail para nós, para o adepr@adepr.org.br, que nós iremos indicar uma casa espírita próximo à sua residência. Manda com o seu bairro e a sua cidade. Nós responderemos para você. Nosso muito obrigado e continue mandando suas dúvidas, suas questões e até o próximo programa. São quase 500 páginas de puro deleite para quem gosta de ir a fundo nos estudos daqueles fenômenos mais impressionantes envolvendo a mediunidade. Casos e mais casos em detalhes de espíritos materializados, às vezes vários deles ao mesmo tempo, que podem ser tocados, que caminham, que falam, que são fotografados, que têm os seus batimentos cardíacos e sua respiração controlada. Ou de objetos que entram e saem de recintos hermeticamente fechados, são chamados fenômenos de transporte. E que tal a levitação de objetos, como uma mesa pesando 27 quilos, ou de pessoas adultas tocando o teto e marcando para comprovar que lá esteve realmente tocando o teto, que não foi uma ilusão, e sendo à vista de muitas pessoas, de muitas testemunhas, ou então de pessoas, de médiuns, saindo por uma janela e entrando por outra na altura de 21 metros. Palavras, frases, textos completos, textos lógicos, que se escrevem sozinhos, entre aspas, entre duas ardósias lacradas ou dentro de caixas fechadas, longe da manipulação, do manuseio de qualquer pessoa. Você já ouviu falar em fotografias transcendentais? Fotos, chamadas fotos dos mortos? Muitos casos também com verificação técnica de especialistas, que nem o mágico Houdini, que viveu naquela época, foi capaz de imitar. Que tal falar acerca de 2 dezenas de médiuns ingleses, americanos, franceses, poloneses, italianos, que abalaram as convicções dos materialistas, que colocaram em xeque, desafiaram as explicações dogmáticas do clero, que socaram o estômago dos cientistas céticos. Mais de meio século de acompanhamento, de pesquisas, de observações, de estudos e de experiências, inclusive do próprio autor do livro. De quem é que nós estamos falando? E de quê?
do livro História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, médico e criador do célebre personagem Sherlock Holmes. Se você que nos assiste é daquelas pessoas que não acreditam que fantasmas, entre aspas, possam agir no nosso mundo, ao ler esta obra extraordinária, eu tenho certeza que você vai mudar de ideia. Não há como duvidar de relatos de cientistas sérios, de reputação ilibada, ligados a algumas das universidades mais famosas do mundo. E lá estão Charles Richet, o metapsiquista, o físico William Crookes, o astrônomo Camille Flammarion, Oliver Lodge, o casal de físicos também, Nobel, Curie, Gustav Gelley, Alexander Aksakov e outros tantos. História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, é publicação da editora Pensamento. Mas se você quer economizar e gosta de ler nos computadores ou nos tablets, é fácil fazer o download, está disponível na internet de maneira gratuita. É fácil de encontrar e fazer o download. Se você não é espírita, leia. Por um espírito desarmado, sem preconceito, movido pela curiosidade sadia que busca a verdade sem medo. Agora, se você é espírita e ainda não leu esta obra, meu amigo, você não sabe o que está perdendo. Leia agora, já. Pode até não ser uma publicação, uma obra de aplicação prática nas suas atividades na casa espírita. Mas que manancial delicioso de conhecimento a respeito da realidade espiritual. Boa leitura. Você que é distribuidor ou administra uma livraria espírita, não pode deixar de conhecer os livros da editora O Clarim de Matão, São Paulo. Mais de 200 títulos à sua disposição, como Chico, Diálogos e Recordações, de Carlos Alberto Costa. Episódios marcantes da vida missionária do médium mineiro, fatos inéditos e notícias de suas vidas passadas. Pedidos pelo e-mail oclarim@oclarim.com.br, o telefone 16 33 82 10 66, ou ainda pelo Clube do Livro Espírita de Curitiba, adepr@adepr.org.br. Clube do Livro Espírita de Curitiba, mais de 2 décadas consolando corações, iluminando consciências. Associe-se e tenha o melhor da literatura espírita em sua casa. Descontos de até 60% no preço de capa e no primeiro ano ainda ganha uma assinatura grátis do jornal Comunicação Espírita. Acesse também a nossa fanpage no Facebook da AD Paraná. Associe-se agora e contribua para a manutenção deste programa.